Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Por mim, eu passava a noite toda ouvindo esses lobos cantar, né? Uivar. Que Deus nos abençoe essa oportunidade, que a espiritualidade nos ilumine mais uma vez nossos corações, para que possamos todos receber do alto essa energia que nós estamos tanto necessitando. Só um instante. Aí, Elaine, a minha luz não para de piscar aqui, ó. Só para você entender, é aquele fenômeno das luzes que não param de piscar, né? Mas, continuando aqui, nós pedimos a Jesus que derrame sobre nós entendimento. Eu não sei vocês, mas aquela oração que a gente às vezes faz na terça-feira, pedindo à Mãezinha Celestial que nos dê entendimento, porque estamos muito confusos diante de tudo que está acontecendo à nossa volta, isso se aplica totalmente a mim, né? Meu Deus, a gente entender uma coisa, às vezes já é difícil você entender muitas coisas que estão acontecendo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, e que te envolve, que te diz respeito. Como que a gente não se sente perdido? Como que a gente não fica angustiado, né? Então é preciso muito equilíbrio, mas muito equilíbrio mesmo para a gente poder atravessar essa tempestade. É como se o barco da gente, né? Por mais seguro que ele fosse, mas ele balança muito no meio desse mar revolto, né? A gente sabe que é o Cristo que está no comando, mas o barco fica balançando demais, né? Eu me vejo, nós todos aqui, na situação daqueles discípulos em que estavam no mar de Carfanaum, lá da Galileia, não me lembro, e que o Cristo estava adormecido, e eles ficaram apavorados com aquela tempestade, né? E enquanto não acordaram o Cristo, para o Cristo acalmar as águas, eles não sossegaram. Assim estamos nós, né? Só que quem está dormindo não é o Cristo, somos nós mesmos, né? Nós é que estamos aí adormecidos, né? Ô Anderson, como eu estou com a cabeça um tanto quanto meio vaga, no final você me lembra que para ler a mensagem, o Ascan sempre me fala isso, todas as mensagens serem lidas no final, e às vezes eu esqueço de pedir para você ler. Terça-feira mesmo, eu me esqueci, né, de te falar. E uma coisa que foi pedida é que fosse falar das datas, né? Então, hoje, 27 de março de 2025, nós damos início a mais um estudo das obras codificadas e também das obras de Chico Xavier, através do nosso mestre Ascan, que generosamente se dispõe a estar mais uma vez entre os homens aqui na Terra. Ele que já esteve aqui em algumas outras roupagens e que hoje se dispõe a vir através de um canal para que mais uma vez ele possa trazer a sua sabedoria, os seus ensinamentos, àqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, que o Pai de infinita bondade e misericórdia, o Cristo de compaixão e bondade infinita, e que o próprio Yeshua possam abençoar este encontro que é patrocinado pelo amor da Santíssima Mãe, a quem dedicamos esse grupo. Pedimos aos mestres ascensionados, aos comandantes das frotas estelares, aos queridos irmãos das estrelas,
que hoje, se nos aparecem sem as suas máscaras, qual seja a faces que tiveram em suas últimas existências aqui na Terra, mas como eles realmente são, esses queridos irmãos das estrelas que se aparecem, longe de serem uma fantasia da Terra, mas uma realidade do Espírito. Agradecemos imensamente a Deus, Pai e Mãe, Criador primordial, por esse privilégio de termos sido escolhidos e marcados com o selo do Cristo, para que recebêssemos estes ensinamentos, a quarta revelação, que somente mais tarde a humanidade terá acesso. Abençoe, Senhor, nosso encontro, abençoe nosso mestre, abençoe este canal, Senhor, para que ele tenha força de continuar te servindo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos abrir aqui nossa lâmina. Ok? Bom, então vamos lá. Não observei no grupo de quem está aí assistindo se existe aqui alguém que está pela primeira vez. Eu acho que não, acho que somos todos já velhos companheiros, né? Então, se não tem novatos, eu já vou pular direto para a página de estudo, para que a gente possa ganhar tempo, né? A gente possa acelerar, né, esses momentos finais. Então, no nosso encontro anterior, a última lâmina que nós vimos no encontro anterior mostrava que Jesus apareceu, foi uma das suas últimas aparições aos 11 da Galileia. 11 porque um havia se auto-aniquilado, que era Judas, né? E por instrução do próprio Cristo, do próprio Yeshua, não do Cristo, do próprio Yeshua, esse encontro, porque cada encontro se dava num lugar, né? Primeiro no próprio sepulcro, né? Depois no caminho com os dois discípulos a caminho de Emaús. Depois na casa do próprio José de Arimateia, no grande salão. E aí ele foi marcando lugares. E um dos lugares que ele marcou, além do mar de Tiberíades, foi uma montanha, um morro que tinha na Galileia, né? E que desse morro eles conseguiam ver o mar da Galileia. Então, ele diz que ele esteve entre esses 11, ele apareceu, ele sempre aparecia. Ele não ia com eles, ele surgia, né? Se materializava. E nessa fase do nosso entendimento, a gente precisa entender que a materialização que se dava naquele momento, ela não tem a ver com a materialização que acontece nos centros espíritas, muito pouco hoje, em razão das dificuldades. Basta lembrar que um médium de materialização, ele perde, em média, de 8 a 12 quilos por sessão. Então, não é uma mediunidade viável do ponto de vista de saúde, porque os médiums desse tipo de efeito físico, eles têm uma vida curta, em razão da grande de despender muita energia, muito ectoplasma. Então, esse tipo de materialização de Yeshua não tem a ver com o tipo de materialização das casas espíritas. Nós vamos explicar, tá? E nós dissemos que naquele dia, naquele momento em que ele apareceu, muitos
ainda hesitavam, né? Até brinquei com a Eleusa, né? Porque se eles não acreditavam que quem estava ali na frente era um, entre aspas, um homem ressurreto, né? Porque por todas as circunstâncias, e eles não estavam errados em duvidar. Eles não estavam errados. Por que que eles não estavam errados? Porque, ora, os senhores que aqui estão me ouvindo e diante de determinadas revelações, os senhores ficam com o pé atrás, incrédulos, questionando aqui nesse item, é o mesmo que duvidar, duvidando, será mesmo? Será mesmo? Será que não é um falso profeta que está ali me trazendo essas informações? Haverá muitos falsos profetas. Então, se os senhores têm esse direito de questionar, imagine os homens daquela época, porque os senhores têm estudo, os senhores têm um intelecto adiantado, avançado, os senhores têm acesso às tecnologias. Eles não tinham. Eles não tinham. Eles não tinham informação, eles não tinham tecnologia. Tudo que eles sabiam é que na frente deles tinha um ser que fazia milagres. Pronto. Pronto. Milagres é aquilo que você não compreende, que você não explica, então você atribui a categoria dos milagres. Aí surge uma entidade, essa que vos fala, e fala que realmente milagre, do ponto de vista, né, de Kardec, que fala que não existe milagres. Por quê? Porque a codificação foi feita para Kardec informando que os milagres são coisas que se tem explicação. Se não tinha naquela época, tem hoje. Se muitas coisas que o Cristo fez naquele momento eram um milagre, hoje já não é mais. Por exemplo, o fenômeno, né, do Monte do Taubor, o fenômeno da transluminescência, onde ele aparece ao lado de outros dois grandes avatares, Elias e Moisés. O fenômeno da transformação da água em vinho. Ora, para você transformar água em vinho, alquimia. Alquimia. O que é isso? Você precisa de ter conhecimento de moléculas, física quântica. Naquela época era impossível. Mas o Cristo detinha esse conhecimento. Ele tinha o poder, como eu já falei aqui, de uma forma bem simplista. Ele tinha o poder de manipular o fluido cósmico universal. Se você chegar à categoria dos Cristos, você vai entender que isso é o quê? Perfeitamente possível. Manipular o fluido cósmico universal é o mesmo que dizer que você consegue rearranjar moléculas. Você consegue reorganizar moléculas e então você pega moléculas simples de H2O e você faz uma reorganização de moléculas, um agrupamento com outras moléculas e você vai obter o quê? Você vai obter a base molecular do vinho. Então, o carvão em diamante ou o ferro em ouro, né? Alquimia, magia, milagre, não. O que eu chamo muitas vezes de tecnologia pode ser considerado como avanço moral e espiritual. Em estudos recentes que vocês fizeram aqui aos domingos,
em que vocês estudavam algumas questões do Livro dos Espíritos a respeito de conhecimento, né? Muito se foi dado a quem muito, muito se pedirá a quem muito recebeu. E que vocês começam, e foi dito o seguinte, baseado nas perguntas do Livro dos Espíritos: quanto mais avançado você estiver, quanto mais evoluindo você estiver, mais te será dado permitir compreender. Porque você não pode jogar na cabeça de uma criança de 2 anos, por exemplo, diferente das crianças de hoje, né? Mas você não pode jogar na cabeça de uma criança de 2 anos um compêndio científico que trata de mecânica quântica. Supostamente, ela não tem compreensão para compreender isso, para entender isso. Então, Deus Pai e Mãe, o Cristo, que é o co-criador desta humanidade, ele vai liberando o conhecimento à medida em que as mentes vão se abrindo. Então, às vezes, já compareceu nesse grupo determinadas pessoas que vêm por curiosidade, que vêm para julgar, que vêm para com empáfia de que vai. Eu sou um estudioso da doutrina espírita e eu quero ver o que essa entidade fala. Meu amigo, você não vai encontrar nada aqui, porque o que eu falo está muito além, né, daquela codificação de 1859. Eu vim complementar essa obra. Eu não vim explicar a obra para vocês. Esse trabalho de explicar a obra cabe a vocês, trabalhadores da última hora. Vocês é que têm que explicar essa obra, né? Eu vim complementar. Então, já apareceram muitas pessoas aqui que não ficaram. Amigos de vocês que depois comentam com vocês, não, não, não. Isso está errado, isso não é para mim. E eles estão certos. Por quê? Porque a fase de evolução moral deles, espiritual, ela é distinta da fase intelectual deles. Eles conhecem todo o Pentateuco. Eles conhecem todas as obras subsidiárias do irmão Francisco Cândido Xavier. Eles conhecem as obras de Gabriel Delane, de Ernesto Bozano, de Camille Flammarion, de Martins Peralva, de Dona Ivone Pereira. Conhece tudo. Assistem todas as palestras do senhor Haroldo Dutra, leem toda a obra de Joana de Ângeles, mas eles não estão despertos. Eles não estão despertos. E se eles não estão despertos, eles têm a mente voltada para um recorte do conhecimento. Um recorte do conhecimento, só isso. Isso, para nós, hoje, não tem a relevância que teria anos atrás, quando nós ainda estávamos tentando despertar a humanidade e que nós íamos exatamente nesses que já tinham algum conhecimento, porque se você já tem algum conhecimento, fica fácil de trabalhar na sua mente, né, o avanço dos conhecimentos. Então, veja bem, por que o Cristo escolhe homens chucros? Chucros, pescadores, né? O que era mais letrado lá era um cobrador de impostos, né? Que era mal visto pelo um homem de má vida, né? Então, por que ele escolhe estas pessoas? Porque estas pessoas, embora elas não tivessem um determinado conhecimento acerca das coisas que ele veio falar, porque o que ele veio falar naquela época era inusitado, era novidade. Como o que o Kardec veio codificar era inusitado, era novidade. Como o que eu venho agora comunicar é inusitado, é novidade. Pronto, a obra do Cristo foi rechaçada. A obra de Kardec foi rechaçada.
e a minha obra, obviamente, será rechaçada. Se ela já é rechaçada por membros do grupo, imagine por aqueles leigos, né? Que se dizem espíritas, que se dizem cristãos, etc. e tal. Mas isso não é mais problema nosso. É problema da humanidade. Por quê? Porque a nossa missão é despertar, é ajudar o homem a acordar. E aquele que se compraz em continuar no seu sono, né, comodamente acomodado na sua caminha de fantasias, está tudo certo para esse ser. Nós vamos continuar com os despertos. E veja bem, um grupo de 300 membros, os despertos contam quantos? 30, 31? Né? Então, naquele tempo, aqueles entre os seus próprios discípulos que hesitavam ainda, era perfeitamente compreensível. Agora, sendo o advogado de defesa desses que hesitavam, nós temos que considerar vários fatores. Um dos fatores era o medo. Esse era um dos fatores. O segundo fator é que eles sabiam, né, o quão grave significava aquela questão, né, de ser condenado a uma crucificação. Porque essa condenação, ela era muito grave. Esses discípulos que duvidaram, eles estavam lá no Getsêmani. Eles viram quando Cristo foi abordado pela polícia do Sinédrio, foi imediatamente amarrado, com seus braços amarrados, e foi levado. Lembra que ele foi levado lá ao antigo sacerdote do Sinédrio, né? O sogro de Caifás. Primeira coisa que eles fizeram. Eles viram quando ele foi preso. Eles sabiam, né, que Jesus não seria mais libertado. Até porque o próprio Cristo já tinha advertido isso a eles, que era chegada a sua hora. Eles tiveram notícias de que o Cristo foi açoitado. Ele foi açoitado até desmaiar e ser considerado como morto lá dentro do Sinédrio, o que causou um reboliço imenso, porque eles não tinham permissão para matar ninguém. Isso só cabia a Roma. A Roma cabia condenar e executar. Então eles ficaram desesperados. Até que pela manhã descobriram que ele só tinha desmaiado, de tanto que ele foi martirizado. O olho dele pulou para fora. Ele perdeu um olho naquilo tudo. Eles sabiam que a crucificação ela era tão penosa que ninguém saía vivo dela. E eu lembrei vocês aqui no nosso encontro anterior. Roma considerava isso algo tão terrível, a crucificação tão terrível, que ela só delegava isso a estrangeiros. Os romanos, por pior que podiam ser os seus crimes, jamais seriam condenados à cruz, de tão penosa que é. Então, esses 11 discípulos, entre eles, tinha aqueles que duvidaram, porque eles tinham isso com eles, né? Muito vivo. Eles sabiam que seria muito difícil aquele homem sair vivo da cruz, né? Então, por isso que eles estavam ali, diante do Cristo, né? Mas eles percebiam
da mesma maneira, eles percebiam que havia algo de diferente naquele ser iluminado que estava na sua frente. Tinha as mãos com cicatrizes, etc. e tal, mas alguma coisa no jeito dele de falar, nos seus gestos, no seu olhar, tinha alguma coisa ali que não era igual àquele homem que eles conheceram até 3 dias atrás, né? Então, esses eram os homens que estavam ali, não é duvidando, mas que estavam hesitando, né, em crer naquela figura. E é perfeitamente compreensível isso. Somente aqueles com uma fé muito viva e que ouviu direitinho o que Cristo falou enquanto esteve com eles nos 3 anos de ministério crístico, que eles ouviram e que eles gravaram, esses não duvidaram. E Madalena era uma desses discípulos, né? Sim, ela estava ali, ela não reconheceu o Cristo, né? Não reconheceu Jesus logo que ela o vê à porta do sepulcro, mas ela acredita que aquele ali era o seu mestre, era o Cristo. Ela, como ela era muito próxima do Cristo, ela era a sua serva mais fiel, né? Mais fiel. Ela estava ali do lado dele o tempo todo, tanto que ela, as 3 Marias, né? Ela, a mãe do Cristo, de Jesus, e a Maria de Cleófas, elas não abandonaram o mestre. Ainda que ele estava lá, né, no pátio de Pilatos, né, sendo julgado ali, depois da sua condenação, o açoite público, né, pelos soldados de Pilatos, depois havia cruzes e elas estavam ali o tempo todo. O tempo todo. Então, nem Madalena, que era essa serva próxima, que esteve com ele debaixo da cruz, né? Ela não duvidou. Achando estranho o jeito dele falar, achando estranho o jeito dele comportar, achando estranho o timbre da voz dele, mas mesmo assim ela continuava ali, próxima, acreditando naquele que ela julgava ser o seu mestre, né? Pois bem, de acordo com o Novo Testamento, e eu me baseio muitíssimo pouco no Novo Testamento, porque esses evangelhos canônicos, ou seja, os evangelhos que foram admitidos pela Corja do Constantino, pelo Concílio de Nicéia e etc. e tal, esses evangelhos, eles sofreram uma alteração drástica. Então, eu retiro desses evangelhos os preceitos morais ensinados pelo Cristo e algumas informações. Então, para mim, eu iria referendar para vocês, leitores curiosos, eu indicaria os evangelhos apócrifos, né? Os evangelhos de Tomé, né? O evangelho da própria Maria Madalena, o evangelho de Maria, o verdadeiro evangelho de João, e isso está sendo aí todo trabalhado, já tem muito material à sua disposição, seria interessante consultá-los, né? Então, no Novo Testamento, dá conta que o Cristo não era o Cristo, era Yoshua. Ele permaneceu entre os seus discípulos ali na Palestina por 40 dias.
após a ressurreição. E que depois desses 40 dias, né, ele ascendeu. Pois bem, durante esses 40 dias, esse período, o que Yeshua fez? O que o Cristo pediu que ele fizesse, que era fortalecer alguns ensinamentos que foram passados aos discípulos, né? Era passar a eles as orientações relacionadas à evangelização dos gentios, principalmente dos gentios, né? O ide e curai, ide e pregai, o sopro do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, né? Que eu expliquei no nosso encontro anterior, e principalmente, que eles deveriam se preparar para sair da Palestina imediatamente, logo após a sua ascensão. Por quê? Não é para eles irem levar só a boa nova, não é isso. É que eles deveriam preservar a sua vida. Preservar a sua vida. Por que preservar a sua vida? Porque a perseguição que foi feita ao Cristo, ela se estendeu aos seguidores do Cristo. Então, a partir dali, eles todos seriam perseguidos, seriam martirizados. Vocês podem ver as histórias dos circos de Roma, principalmente Nero, né, que tinha muito prazer em jogar os cristãos à fúria dos leões e feras famintas, né? Então, isso tudo deveria servir para que eles salvassem a sua própria pele. E mesmo assim, com exceção de um dos seus discípulos, a maioria, né? Só um que não foi martirizado, né? E agora eu quero que vocês façam um exercício comigo, né? Eu quero que vocês pensem o seguinte: no final desses 40 dias, Yeshua, ele tem a sua ascensão, ele sobe aos céus, né? Então, eu quero que vocês imaginem comigo a seguinte cena, né? Alguém está ali na presença de Yeshua, num dia, no final de tarde, e muitas nuvens no céu, tá? Agora, por favor, imaginem o seguinte, tá? Imagine alguém que de repente está entre eles e que começa como que sendo sugado, lentamente sugado, né? Por uma energia estranha que vai puxando essa pessoa, que vai levando essa pessoa flutuando até as nuvens. Agora, vocês que estão despertos, imaginem que essas nuvens esconde uma nave, né? Esconde uma nave. E que essa pessoa vai flutuando, 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 até que chega no centro da nave, né? Tem uma abertura, e dessa abertura sai uma escada, no ar sai uma escada, e essa pessoa vai até o primeiro degrau dessa escada e vai subindo essa escada. E à medida em que essa pessoa vai subindo, ela vai se tornando resplandecente em razão da luz que sai da entrada dessa nave. Vocês podem imaginar isso aqui, ó, né? Essa aqui é bem uma figura de uma dessas naves espiãs que a gente chama, né? Que a gente envia para vocês. Então, imagina isso acontecendo, né? Vão fazendo esse exercício aí entre vocês de imaginar essa cena. E agora,
né? Eu quero que vocês imaginem, né, esse jato de luz sendo, né, jogado em direção à Terra, o mesmo jato de luz que está lá iluminando essa pessoa, subindo a escada, eles soltam a escada da porta central da nave e junto um jato de luz muito poderoso em que ilumina aquele monte onde eles estão, né? Ilumina aquilo ali, e eles ficam parcialmente cegos diante dessa luz, né? E então, o que que acontece? Imagina, né, essas várias testemunhas que eram os discípulos, né, que estavam ali, presenciando esse fenômeno luminescente sobre as suas cabeças e vendo essa pessoa subindo, porque eles não vão conseguir ver a escada, tamanha a luz, mas eles vão conseguir ver o vulto subindo, né? Até chegar à porta da nave, tá? E sendo recebido por seres de aparência muito luminosa, muito luminescente, né? Vão criando essa imagem, né? Seres de uma luz muito intensa e que está ali, né? Junto com aquele ser que foi abduzido, né? E vocês imaginam o espanto dessas pessoas, o espanto destes discípulos, né? Agora, imaginem comigo, essa figura de braços abertos, né? Lá da porta da nave, a nave não está muito alta, ela está no céu, na altura de uma nuvem, né? Uma nuvem visível, baixa. Vocês imaginam, né? Essa criatura com os braços abertos, erguidos, em posição de poder, em posição de glória, na porta da nave, com um efeito luminoso sobre o seu corpo, acompanhado de várias entidades, né? Também luminescentes, e tudo isso sendo avistado pelas pessoas aqui no chão, né? Que eram os seus testemunhos, né? As suas testemunhas, os seus discípulos. O que vocês acham que essas testemunhas que nunca tinham escutado falar em nave, porque quando elas leram o Antigo Testamento, quando elas leram o livro de Enoque, o livro de Elias, e que elas veem relatos, né, de carros de fogo, carruagens de fogo, que vinham com grande estrondo, né, e que levaram Enoque, que levaram Elias ainda vivos, eles não morreram, eles foram levados por Deus. Ora, senhores, nós temos aqui um relato de abdução. Não é diferente com Yoshua. É a mesma coisa. Com Yoshua e com vários outros contemporâneos dos senhores, né? Então, vocês imaginam que eles vão considerar, né, os seres que foram vistos ao lado, né, de Yeshua, eles vão considerar aqueles seres, aquela nave super iluminada, super radiante, que era a estrela guia, né? A nave de origem de Yeshua, é ela que está ali, que dá a ele essa cobertura, porque ela jamais abandonou ele, do nascimento até esse momento. Vocês imaginam, tudo isso para eles, eles tinham que explicar isso de alguma maneira. Em Elias foi explicado como carruagem de fogo. Em Enoque foi explicado como duas rodas que se contrapunham, se justapunham
e que levaram ele, e de onde ele narra que viu o planeta Terra lá de cima, que viu outras moradas, numa época em que ninguém sabia como era o planeta Terra, né? Então, vocês imaginam que quando eles viram esses seres todos iluminados, e não é que esses seres são dessa forma, eles se mostraram dessa forma. Qual é, se você visse, qual é a designação que você daria? Eu vi um anjo. Eu vi um anjo, eu vi um arcanjo, eu vi, né? Estava ali, os anjos em torno do Senhor. Então, eu estou dando essa explicação para os senhores entenderem, né, que muitas vezes vocês mesmo criam a fantasia. Criam fantasia. Eu já trouxe vários exemplos aqui para vocês. E um exemplo que o meu canal deu, de uma própria experiência vivida por ela entre a tribo Yanomami, com os fogos de artifício, né? Uma festa de Ano Novo, de Réveillon, e que os índios desapareceram, sumiram na floresta por dias seguidos, porque eles acharam que aquilo era uma coisa fantasmagórica, era um milagre, era uma coisa de outro mundo. Eles sumiram de medo, de pavor. E era só um foguete comemorando o Réveillon. Então, é isso que vocês precisam entender. Quando eu comecei os estudos, que eu falo, olha, para a gente fazer um estudo, você tem que contextualizar aquilo que se está estudando com o período que foi vivido. Como que era a cultura, como que era a religião, como que era o conhecimento, como que era o poder, a política, a economia. Você tem que entender, porque senão você não vai conseguir contextualizar. Então, eu tiro vocês dessa turba, né, com crenças errôneas e explico a vocês o que ocorreu, o que aconteceu verdadeiramente. Hoje, para vocês, o fenômeno da abdução ou da materialização via transporte, para vocês ainda é um tabu. Mas está se tornando cada vez mais frequente. E eu faço uma advertência. Os greys que vivem aqui na Terra, entranhado dentro das montanhas, fazendo mineração, entranhados no interior da Terra, servindo aos draconianos, os greys têm autorização. Escutem o que eu estou falando, para que depois vocês não falem que é invenção. Os greys que moram aqui na Terra têm autorização do governo americano para fazer abdução. Eles têm autorização, em troca de favores, claro. E por que essas abduções? Porque eles estão criando uma raça híbrida, que é que eles querem que substitua a humanidade atual. Essa raça híbrida, ela é uma mistura de robótica com a raça dos greys e a raça humana, que daria condições de viver na crosta, nas novas condições que eles estão prevendo, as novas condições climáticas, né? E que tem condição de viver na crosta, mas que seria uma raça totalmente, mais do que vocês são, escravizados, porque vocês são escravos, né? A mente de vocês é escrava. Eu estou tentando libertar vocês. Mas esses que viriam, eles seriam totalmente dominados. Dominados. Né? Então, você teria um filho, e olha que isso já está acontecendo. Mulheres estão engravidando dos seus maridos, só que
os embriões são substituídos. Tem gene do seu marido, tem gene da mulher, mas ali também tem uma fertilização in vitro que não foi feita na Terra, fruto de uma conjunção carnal. Estão nascendo essas crianças. São crianças inteligentes, muito inteligentes. São crianças agressivas, são crianças más, são crianças destituídas, né, de qualquer tipo de subserviência. Batem nos pais, são autoritárias ao máximo, totalmente autoritárias, né? E então, o que que faz com essa criança? Você precisa domesticar essa criança. Uma educação com o rigor da disciplina, para você mantê-la dentro de uma rédea moral. Domesticar. Dentro do mais alto rigor de disciplina. Eu estou falando asneira? Dá uma observada aí na sua vizinhança que você vai encontrar muitos exemplos. Então, estão vindo os pleiadianos? Sim. Estão vindo em profusão. Estão vindo crianças arco-íris? Sim. Cristais? Sim. Evoluídas? Sim. Mas junto com essas, estão vindo também uma grande quantidade desses seres, dessas crianças híbridas com aparência humana normal, mas com personalidade totalmente adversa. É simples de você notar. Então, e o que eu faço? Meu filho é assim, disciplina, disciplina, disciplina. Não foi isso que Emmanuel recomendou? Disciplina. E a primeira coisa que eu te recomendo, ó, isso aqui, ó. Primeira coisa, né? Não estou falando exageros, não, tá? Então lá, deixa essa parte para depois e vamos voltar lá no nosso tema. Nosso horário, como é que tá? Bom, voltando lá em Yeshua, ele foi abduzido. Ele foi abduzido. A abdução acontece, meus senhores. Já ouviu falar do caso do Chico Xavier com a abdução da vaca? Que, na verdade, ele é que seria abduzido, e Emmanuel, né, o torna invisível. Emmanuel o torna invisível, cobre, né, tanto o Chico Xavier quanto o motorista, o seu amigo que estava ao seu lado, cobre com um manto, de maneira com que as entidades veem o carro, mas não veem os dois. Esse manto que Emmanuel cobre, ele é capaz de encobrir o calor do corpo humano, porque eles visualizam pela emissão de calor, não é pela boniteza ou feiura que você tem. É pela emissão de calor, de infravermelho. Então, o que Emmanuel faz? Joga uma capa azul sobre eles, né? Essa capa azul, o azul com o vermelho forma o quê? Ondas ultravioletas. Vocês ainda vão aprender isso. E aí essas ondas não são captadas por essas entidades. Mas aí tem o relato da vaca sendo abduzida, que o Chico viu. Ela subindo, tadinha. Subindo. E quantos casos de abdução sérios? Porque o que tem de história da carochinha por aí também é de arrepiar, né? Quantos casos sérios de abdução vocês já ouviram falar, né? Então, ele foi abduzido. Então, vamos continuar. Vamos continuar a nossa história aqui. A lei mosaica como fundamento para uma nova vida, para a nova vida de Yeshua, porque eu não estou falando mais do Cristo. Eu estou falando de Yeshua.
né? Então, a lei de Moisés, ela que é também conhecida como lei mosaica, né? Ela é considerada até hoje como uma fonte fundamental de direito, porque ela estabelece esses 10 mandamentos como base para muitos sistemas jurídicos modernos, que até hoje, na atualidade. Ora, não matar é um princípio de todo a lei, de toda a lei, de todos os códigos, né? Não roubar. Então, ela é uma lei considerada a base, a mãe, né? E o povo de Israel é interessante porque o povo de Israel ele vivia no Egito. Então, foi levado por José. Tudo isso foi estudado aqui, viu, senhores? Para quem chegou recentemente. Está lá no nosso canal. Então, o que acontece? O povo hebreu que foi levado por José para o Egito, lá no Egito, e até mesmo quando eles viviam, né, com o patriarca, eles não tinham a sua própria lei. Eles não tinham. Eles seguiam a lei do país onde eles viviam, que era o Egito. Então, eles seguiram essa lei por mais de 400 anos, a lei do Egito. E só para ressaltar pela milésima, centésima vez, ninguém foi escravo no Egito. Ninguém. Tá? É como a colônia japonesa que vive no Brasil. É como a colônia italiana que vive no Brasil. É como a colônia alemã que vive no Brasil. Você está morando aqui, você vive aqui, uma colônia. Estou falando de colônia. Quantos mil imigrantes e seus descendentes vivem aqui e seguem a lei de onde? Daqui. Não vai seguir a lei da Itália, você está morando aqui. A mesma coisa os hebreus. Eles seguiam a lei do Egito. E eles trabalhavam no Egito. E aí, essa história de escravo, que eu gosto de ressaltar, porque entre eles tinham muitos, muitos riquíssimos, casados com egípcias. O próprio José foi casado com uma egípcia. O próprio José era riquíssimo. E como ele, muitos que prosperaram no comércio, nas artes, etc. e tal. Tá? E tinha os pobres, os que eram muito pobres, os paupérrimos. Tinha também. Tá certo? Então, veja bem, esse povo não tinha lei, seguia as leis do Egito. Após a libertação, eles passaram 40 anos no deserto. Ora, gente, não se leva, se você calcular a distância entre o Egito e entre Canaã, que é a Palestina hoje, né? Não se levaria 40 anos para você atravessar o deserto. Então, por que aquele povo passou 40 anos no deserto? Por quê? Era preciso que uma nova geração surgisse. Era necessário que a velha geração, com os velhos hábitos do Egito, um hábito, adorar deuses, né? Muitos deuses, que aquela velha geração, com os hábitos do Egito, com os costumes do Egito, esquecessem. Então, foi preciso que se formasse uma nova geração, os filhos daqueles, né? Então, Moisés ele estava lá com milhares de pessoas. Ele precisava criar uma lei, o livro das leis. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele precisava criar leis. Por exemplo, não se deve tocar numa mulher quando ela estiver sangrando, pois ela estará impura, e impuro estará aquele que a tocar. Por que isso? Questão de higiene. Não se podia comer carne de animais com a unha em fenda. Por quê? Por causa do tipo de apodrecimento da carne, de contaminação. Então, tinha várias leizinhas, tinha lei para tudo. Tinha as principais leis, o mandamento, mas tinha lei para casar,
tinha lei para ter filho, tinha lei para tudo. E o próprio Cristo disse no seu ministério: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Não foi isso que ele falou? Pois bem, tinha uma lei que ela não era de Moisés. Ela vinha antes de Moisés. Essa lei que consta lá no livro da Gênese, no capítulo 1, né, é uma lei que foi transmitida pelo próprio Yahvé, né, pelo próprio Deus. Né? Você já conhece essa história. Pois bem, essa lei diz o seguinte: quando ele diz a Adão e Eva, crescei e multiplicai. Né? Então, trata-se de uma lei muito mais forte e muito mais poderosa que a própria lei mosaica, e ela antecede essa lei. Então, Moisés pega essa lei, né? Ele pega essa lei que está lá na Gênesis e ele transforma essa lei, ampliando essa lei. Então, ele diz que o homem e a mulher, que eles deveriam se casar, né? Que estabelece que ele deveria deixar a casa dos pais, né? Que a mulher deveria deixar a casa dos pais para poder se casar, estabelece a lei do divórcio, do casamento do divórcio, né? Isso também está lá no Deuteronômio. Você pode consultar lá que você vai encontrar. Ele fala que deve deixar a casa dos pais, mas ele não fala que deve abandonar os pais. É interessante falar isso. Né? O que acontece é que é uma inversão, né? Antes você deve obediência aos pais, agora você deve obediência ao cônjuge. É direcionado nesse sentido. Isso é a lei mosaica, que Mateus se apropriou para falar que a mulher deveria ser subserviente ao homem. Nada disso. Homem, mulher, ser humano. Mesmos direitos, mesmos deveres. Diferença entre homem e mulher. Questão de musculatura, de força física, nada mais. Cérebro do mesmo tamanho, mesma condição, mesma capacidade, tudo igual. Né? Então, cabe lembrar que a expressão de deixar pai e mãe não anula de forma alguma a responsabilidade dos filhos, né, para com os pais, principalmente aquela questão honrar pai e mãe, né, com a honra devida e a assistência quando necessária. Mas tinha um aspecto da lei que era muito interessante também, porque se a mulher, ela, por exemplo, ficasse viúva e se não tivesse o irmão do esposo para assumi-la, ela era abandonada ao léu. Então, tinha esses disparates. Mas, enfim, a lei que antecedia era essa lei, crescei e multiplicai. Né? Então, é uma lei divina, é uma lei que vem de um programa divino, né? um programa para a humanidade, tá certo? É uma frase bíblica que aparece no livro da Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, tá certo? E a frase completa é: crescei, multiplicai e dominai a terra. Se você transportar isso para os capelinos, né, você vai encontrar a perfeita analogia disso aqui. Né? Então, essa lei anterior é a lei do próprio Deus. E nenhum hebreu, nenhum judeu deveria descumpri-la. Qual a diferença entre hebreu e judeu? Está lá atrás nos nossos estudos, no estudo das tribos, né? Nas 12 tribos, a separação. Então, os judeus são descendentes de Judá. Né? Muito bem, senhores. Já nosso horário está dando, mas eu quero entrar aqui, né, para dizer o seguinte: tinha que crescer e multiplicar, tinha que casar
e ter filhos. Basta lembrar que a mulher que não desse filhos ao seu marido, ela poderia ser substituída. Ele poderia dar a essa mulher uma carta de divórcio. Né? Ele poderia dar uma carta de divórcio e casar-se com outra companheira. Vamos brincar aqui, vamos imaginar que o problema da esterilidade não estivesse na mulher. Ele casou-se com a primeira, ela não lhe deu filhos. Ele deu uma carta de divórcio, casou-se com a segunda, ela não lhe deu filhos. Ele deu uma carta de divórcio, casou-se com a terceira. Quando ele estivesse no terceiro ou quarto casamento, era óbvio que o problema não estava na mulher, estava nele. E aí a lei mandava que ele deveria ser banido. Mas ninguém fala isso porque é o homem, né? Então, é que nem a questão do adultério, da mulher adúltera, né? Cadê o adúltero? Só mostra a adúltera, né? Então, ninguém poderia descumprir. Yeshua, descendente da casa de Davi, né? Por parte de José, por parte de Maria, né? Descendente da casa de Davi. E Yeshua, ele era judeu de nascimento. Ele era fariseu por parte de José, embora ele não tivesse aderido a essa religião, como João Batista também abandonou, né? Mas ele não poderia, em hipótese alguma, descumprir uma lei de Deus. Não de Moisés, de Deus. Mas ainda que fosse de Moisés, ele repetiu: eu não vim descumprir a lei. Porque quando ele foi indagado, mas então o Senhor veio falar que Moisés estava errado, né? E ele responde. Então, ele, como judeu de nascimento, ele não poderia descumprir essa lei, né? E, em hipótese alguma, ele poderia fazer isso, tá certo? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Bom, vamos lá. A relação entre Yeshua, o Cristo e Maria Madalena. Esse trio. Vamos entender. Maria de Magdala, ela tinha uma verdadeira adoração pelo Cristo. Verdadeira adoração. Por tudo que ele fez por ela. Por reconhecê-la, por chamá-la pelo nome. Isso para ela, o significado disso para ela, a primeira vez que ele a chamou pelo nome Maria, ele estava chamando a alma dela de volta ao corpo. Para ela, ele estava enxergando a alma dela, não o corpo dela, a alma dela. Então, ela tinha verdadeira afeição por ele, adoração por ele. Ele foi o único que lhe estendeu a mão e que a curou de si mesma. E ela via nele um pai, um irmão, um amigo, um guru, um mestre, tudo naquele personagem. Né? Ela o amava e o venerava como se amasse ao próprio Deus. Ela o chamava de Rabboni, de mestre, de professor. E ela jamais, jamais teve pensamentos de lascívia ou de qualquer outro sentimento que fosse inferior em relação ao Cristo. Jamais. Lavava os seus pés com as suas lágrimas, enxugava os seus pés com os seus cabelos, né? Cuidava dele com o desvelo de uma irmã, ao lado de Maria, sua mãe, tecia para ele as suas túnicas, preparava a sua refeição e mais, ela foi a primeira mulher admitida no grupo. Ela foi a primeira mulher a bancar o grupo, porque, gente, todos os grupos precisam de sustentação. Ela financiou o projeto crístico. Ela patrocinou o projeto crístico. Ela mantinha aquele grupo financeiramente junto com outras mulheres
não eram homens. Joana de Cusa, Lídia, a romana, né, a esposa de um centurião romano, que bancava, que fazia doações, né? E outras mulheres que ocultamente, porque eram mulheres romanas, eram mulheres da nobreza, e elas faziam isso de forma discreta. Maria de Magdala, ela se manteve fiel ao Cristo em todos os instantes, inclusive despreocupada da sua própria segurança, ela não preocupou-se com a sua própria segurança. Ela e Maria, a mãe de Jesus, acompanharam cada segundo do seu suplício, cada minuto. Ao lado delas esteve o único discípulo homem, que foi João, né? E isso foi até recomendação do próprio Cristo, não que eles fossem covardes, mas eles tinham que se resguardar para que o evangelho fosse difundido, né? Para que ele viesse a termo. Então, Maria, quando ela se vê diante de Yeshua ali ressuscitado, ela não questiona. Ela não questiona. Para ela, aquele que estava ali era o Cristo, né? Era o Cristo. E ela, a princípio, começou a identificar diferenças, tanto que ela não o reconheceu. Até que ele a chama pelo nome, novamente, Maria, né? Aí ela, Rabone, mestre. Mas ela começa a perceber, na forma dele falar, como ela estava sempre muito perto dele, ela começa a perceber que ele tinha gestos muito diferentes do mestre. A entonação da voz dele era muito diferente do mestre. A maneira que ele tinha de andar era diferente da do mestre. Ela começou a perceber isso. Ao mesmo tempo, começou a se estabelecer uma parceria muito grande entre ela e esse ressurreto, o Yeshua. Para os outros discípulos, isso não era novidade, porque ela estava sempre ao encalço do Cristo, então não era novidade. Mas essa parceria nesses 40 dias, que foi uma parceria que foi acontecendo natural e discretamente, né? Ela começou a se tornar muito mais intensa, a ponto de Pedro narrar que ela era a favorita, a ponto dele sentir ciúmes dela, né? E, a princípio, ele começou a revelar para Madalena coisas que ele não revelou aos outros. Ele começou a... Que coisas seriam essas que ele revelou a Madalena e que ele não pôde revelar aos outros? Vocês vão ficar sabendo. Ele começou a ter interlóquios com ela afastado dos demais, gerando muita fofoca, burburinho, ciúme, como é normal em qualquer grupo aí de vocês de WhatsApp. Né? Então, mas por mais que ele revelasse muitas coisas a ela, no comecinho ele não pôde dizer a ela que ele era Yeshua e que não era o Cristo. Ele teve que aguardar, ele foi preparando ela para revelar. Só que, à medida que essa proximidade foi acontecendo, essa nova parceria entre Maria e Yeshua, né, que despertou curiosidade, despertou intriga nos discípulos, né, ela também foi se estreitando no que diz respeito aos sentimentos de Maria por aquele novo mestre que estava ali, né? Que ela considerava ele um novo mestre. Foi despertando um novo sentimento, né? E ela já se sentia acanhada diante dele
pelo que ela sentia, e ela sentia vergonha do que ela estava sentindo. Porque até então ela olhava para ele e ela via que ele era o seu mestre, era o Cristo, né? Então, ela começou a se sentir culpada, né? E Pedro, o mais inquieto de todos, o mais rebelde de todos, né? Ele que já estava muito incomodado e que já com aquela preferência, né, do Cristo por aquela mulher e deixando eles de lado, porque se o Cristo permanecia com eles 3 horas, ele permanecia com ela 5 horas, né? Então aquilo começou a criar um burburinho. E como eles não mais se separavam, começaram a passar cada vez mais tempo juntos, né? Yeshua dá um jeito de passar a ter com Madalena encontros em que os outros discípulos não ficavam sabendo o que estavam acontecendo. E muitas vezes esses encontros, né, se davam nas cercanias das propriedades de José de Arimateia, que tinha conhecimento de quem era ele e que dava, né, os subsídios necessários a ele naquele período que ele esteve ali, né? Então, ele se vê na condição de ter que contar a ela, ele conta a ela todo o projeto crístico, desde a preparação, tudo isso que eu contei para vocês, ele conta para ela, né? Ele fala sobre a acoplagem, não com essa palavra acoplagem, que para ela seria incompreensível naquela época, né? E ele diz que as testemunhas desse projeto eram José de Arimateia e Maria, sua mãe, né? E claro, Lia, os seus irmãos que sabiam, né? Então, ele fala que essas pessoas eram as pessoas que tinham conhecimento desse projeto crístico. E agora ela. De todos os discípulos, ela foi a única que recebeu esse conhecimento. E lá no Evangelho está escrito que ele disse a ela que ele passou a ela conhecimentos que não passou aos demais. Foi esse conhecimento do projeto Cristo, né? Então ele afirma a ela não ser o Cristo. Ele não era o Cristo, mas ele era quem antecedeu o Cristo, que deu corpo ao Cristo, que emprestou o corpo ao Cristo. Ele explica isso para ela numa forma didática, né? Numa forma didática, fala que ele é o filho de Maria e que o Cristo não passou pelo ventre de Maria, que o Espírito Santo do Cristo habitou o corpo dele, de maneira que ela compreendesse, né? Eu vou explicar isso mais detalhadamente depois para o Euler, para ser colocado no livro. E então ele revela a ela, prestem atenção, ele revela a ela o seu propósito de voltar para as terras da Índia, já que ele não vai poder continuar vivendo na Palestina e nos seus arredores. Naturalmente, né? Ele vai ser morto outra vez. Se quando souberam que havia a história da ressurreição, o boato da ressurreição, o Sinédrio colocou a polícia atrás procurando por ele, né? Então, ele faz um convite inusitado para Maria Madalena. Ele convida Maria Madalena a segui-lo. Somente ela, não os outros. Ele convida ela a segui-lo e descreve a ela um plano para que tudo saia, né, conforme o planejado, porque ele vai enviar os discípulos para as terras dos gentios. Supostamente ela também seria enviada, então eles não vão questionar para onde que ela foi. Só que ele dá a ela um destino diferente.
Então, ele explica a ela a necessidade dela manter isso em segredo, né? Tudo isso em segredo, dos demais companheiros, dos demais discípulos, por questão de segurança dela e do próprio grupo. Não é que ele. Primeiro, o grupo não tinha condição de entender aquilo tudo. Não tinha. Né? E ela já vinha sendo preparada, ela já estivera com ele na Terra antes. Né? Eu já falei da experiência de Krishna aqui para vocês, na Índia. Então, ele explica para ela que vai acontecer um novo milagre, que é esse da ascensão. Tá? Que ia acontecer esse novo milagre. E que logo após esse milagre, que ela deveria pôr em prática o projeto. Esse milagre da ascensão seria a abdução. Né? Pois bem, ele pede que ela imediatamente procure José de Arimateia, em segredo, porque ele vai orientá-la e vai prepará-la sobre tudo que deveria fazer, para onde que ela deveria ir, o que deveria fazer. E já que logo após essa ascensão ou essa abdução, a maioria dos discípulos iam sair da Palestina, supostamente ela sairia também com eles, cada um para um canto. Né? Então, vai um para Efésios, vai um para Espanha, vai outro para Índia, vai outro, cada um ia para um lugar. Né? Vai um para Damasco e tudo mais, né? Que é depois. Né? Pois bem, ela também deveria sair, né? E se encontraria com ele num determinado lugar para que seguissem juntos para a Índia. Entretanto, eu sei que eu já estou atrasado aqui, tá? Eu estou atrasado, mas eu vou terminar essa parte, tá certo? Entretanto, antes desse ato, e para que se cumprisse a lei, né? Para que se cumprisse a lei, eles deveriam se casar. Então, ele pergunta a ela se ela aceita se casar com ele. E aí ela percebe nesse momento que o sentimento que ela estava desenvolvendo por ele e achando que ele era o Cristo, ela vê agora que ali diante dela não está o Cristo, está aquele homem, um homem. E ele diz a ela que para que eles seguissem juntos, eles deveriam cumprir a lei e deveriam se casar. Né? Então, para isso, José de Arimateia, que era sacerdote, já explicamos isso aqui, ele seria o executor dessa lei. E ele faria a união de ambos, tá? Tudo conforme a lei mosaica, tá certo? Então, José de Arimateia, ele seria o sacerdote, o executor da lei judaica, porque eles seguiam a lei judaica, né? Dentro de uma colônia que era governada por Roma, mas eles seguiam a lei deles para essa questão de casamento, filhos, religião, etc. Então, o casamento de Maria Madalena e Yeshua foi testemunhado, foi feito por José de Arimateia e foi testemunhado por João Evangelista, João Zebedeu, ele testemunhou, e também por Maria e pelos seus filhos, os irmãos de Yeshua, né? Tiago, Judas, Lia, etc. E a irmã, a Maria, que era a caçula, outra Maria. Né? Eles foram as testemunhas, tá certo? José de Arimateia, com a autoridade que lhe era conferida, como a mesma autoridade que era conferida a Nicodemos, tá? Ele realiza a autoridade eclesiástica, ele realiza esse casamento de forma totalmente discreta, oculta, até mesmo dos demais discípulos. E por que João estava ali? Porque João, ele teve um papel importante naquele momento em que o Cristo
entrega a ele, né, a matriarca, a mãe, Maria, e entrega a mãe ele como humanidade. Então, ele seria o cuidador de Maria. Lembra que eu falei da lei que o filho não poderia desonrar o pai e a mãe? E Yeshua era o primogênito. A obrigação era do primogênito. Mas ele não poderia fazer isso. Ele não poderia cuidar da mãe. E ele designa, não Tiago, que vem abaixo dele, mas designa João, e ele poderia fazer isso, para que cuidasse dela. Ora, se ele está confiando em alguém para cuidar da sua mãe, como que ele não vai confiar a essa pessoa quem ele é? Né? Por esse motivo ele estava lá, tá? E aí depois ele vai viver com Maria, né? Então esse casamento foi feito de forma discreta. Esse casamento era muito simples, o casamento judaico era muito simples. Tinha uma festa de 5 dias. No caso aqui, não teve, mas teve vinho, né? Teve a ceia proporcionada por José de Arimateia para aquele pequenino grupo, tá certo? Lembra que ele está ressurreto, né? E o que que acontece? José de Arimateia tem que narrar um documento. Ele escreve o documento que ele fez aquela união, aquele casamento, tá? Isso é feito. E o que que acontece? Esse documento, ele tinha que ter o selo, a chancela do Sinédrio. E aí, o que que José de Arimateia faz? Ele encaminha esse documento para validação do sacerdote Nicodemos, né? Aí ele valida com o selo. E esse documento é entregue, então, a Yeshua para que ele fosse portador, né, desse documento que validava a união dos dois, do homem e da mulher, né? E esse documento é o documento que eu falo para os senhores que existe no Vaticano. Porque esse documento seguiu com Madalena posteriormente para a França, né? E nas suas coisas deixadas, isso foi encontrado, claro, foi encontrado e imediatamente oculto, né? Porque não era de interesse que isso que Jesus casado viesse à tona, né? Então, naquela época, e a data? Ah, mas como é que tem a data de casamento de um homem que já morreu? Ou que supostamente é, ressuscitou? Acontece o seguinte, naquela época não existiam livros, né? Como existem os livros de vocês, que são livros, né? Assim, com páginas e tudo, não existia. Existiam códices, papiros, onde eram escritos. Esses papiros não tinham datas. As datas eram escritas assim, no período do reinado de Herodes o Grande, não sei o quê, e nem era citado o governador de Roma, porque era tudo lei judaica. Então, não tinha um período, não tinha uma data, tinha um rei. Então, esse códice com a citação do casamento foi copiado por Nicodemos e o códice, o papiro, foi guardado lá no meio dos documentos. Quando que? E se fala assim, mas aquele curandeiro casou? Casou. Isso não era de espantar, porque eles eram obrigados a casar. Compreendem? Compreende tudo? Então, essa coisa na cabeça de vocês é fruto de uma cultura errônea que fizeram vocês acreditar, que fizeram vocês engolir garganta abaixo. Então, para terminar hoje aqui, né, só para relembrar, eles se separam momentaneamente, né, naquele momento da ascensão ou da abdução, que é plausível, que é fisicamente possível, que é tecnologicamente viável, tá? Então, eles se separam porque os discípulos se dispersam, se juntam, se dispersam, se despede, cada um vai para um canto, né? Aí surge o Lucano e tudo mais, e aí
Madalena volta a procurar José de Arimateia. José de Arimateia organiza uma pequena expedição, uma expedição secreta, tanto para Madalena quanto para João com Maria. Porque Maria era muito visada por eles também. Não os filhos dela, mas ela era muito visada porque ela se tornou um discípulo do seu filho. Ao contrário do que falam muito da briga de Jesus com ela, mas ela se tornou um discípulo do seu filho. Então, José de Arimateia organiza uma pequena expedição com seus servos mais fiéis que levam Madalena, né, bem protegida e tudo mais, até a fronteira de Tiro, ali na Fenícia, né, que era um lugar seguro. Ali de Tiro, ela deveria aguardar, né, a presença de Yeshua. Então, o que que acontece? Lembra que ele foi abduzido? Se passaram uns 5 ou 6 dias, ou uns 10 dias, né, até que Madalena chegasse ao seu destino. E aí, qual que deveria ser a senha? Uma fogueira, todas as noites eram acesas. Nesses 10 dias que ela permaneceu ali, eu não estou falando do tempo que ela levou entre Jerusalém e Tiro, não. Eu estou falando dos 10 dias que ela permaneceu naquele lugar. E durante os 10 dias, essa fogueira, essa imensa fogueira, foi acesa pelos servos de José de Arimateia, que ali permaneceram com ela, protegendo-a, até que a estrela guia localiza a fogueira no chão, depois de passado aquele tempo em que o próprio Yeshua também foi preparado, e aí novamente eles deixam, né, Yeshua ali nas proximidades da fogueira. Por que não deixa exatamente na fogueira? Porque os servos de José de Arimateia iriam sair correndo em debandada. E eles deveriam seguir com o casal até a cidade de destino deles. Né? Então, a estrela guia deixa Yeshua próxima ali onde está Madalena, ele vai ao encontro dela, eles se encontram e seguem juntos rumo à Índia. Vivendo em algumas cidades, Caxemira, eles vivem em algumas cidades, né? A última cidade que eles vivem é Caxemira, né? E ali em Caxemira, antes de Yeshua morrer, lembra que a idade média era 30 a 40 anos, ele já estava ali com seus 34 anos, né? Então, quando ele morre, então Maria Madalena, já seguindo orientação dele, segue, né, para Gália. Naquela época se chamava Gália, hoje se chama França. Ela segue para o sul da Gália, ela vai para o sul da Gália e ali ela vive até a sua morte, tá? Então, essa é uma história, nós vamos fazer alguns arremates, mas é a história. Teve filhos? Vamos saber, né? Vamos saber. E ele foi sustentado pelo que ele deixou lá na Índia? Não. Lembre-se que ele tinha riqueza. E quando os servos levaram ele, levaram junto muita riqueza, por isso que ele foi com uma pequena caravana. Levou tapeçaria. Como que era naquela época? Não era só denário, né? Azeite, ouro, tapeçarias, tecidos. Isso representava dinheiro, representava títulos, representava, né, poder de troca. Então, ele levou essa pequena fortuna que desse a ele condições de ter moradia, de montar um lar, mas ele trabalhou como carpinteiro. Ele trabalhou como artesão, não é carpinteiro, é como artesão. Ele trabalhou até o fim dos seus dias, né? Ele tinha os bens, e esses bens Madalena levou para a França,
Porque esses servos, eles ficaram ali, não moravam com eles nem nada, mas permaneceram por ordem de José de Arimateia. Então, de vez em quando, um servo voltava para a Palestina e outro vinha. Entendeu? Eram servos que trabalhavam para José de Arimateia. José de Arimateia foi o anjo da guarda de Yeshua aqui na Terra. Tá? Então, pronto, vamos parar por aqui hoje, porque nós já atravessamos aí um longo período, um longo tempo, temos muita coisa para refletir. Eu vou pedir para o Anderson fazer a leitura da mensagem que veio para ele, sempre lembrando, Anderson, que quem te transmite as mensagens vem comigo, tá? E no momento certo terá autorização para poder se identificar. Eu quero que você leia e, na sequência, que você encerre para nós, por favor. Aqui eu me despeço de todos, agradeço a disponibilidade de me ouvirem e, se o Pai de bondade infinita permitir, continuaremos com o nosso trabalho, ainda que esse trabalho com o primeiro livro, né, ele seja interrompido agora com esse primeiro livro, mas nós temos outras obras para seguir enquanto Cristo permitir. Muita gratidão e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite a todos. Na trilha do Espírito, a fé nos conduz. Mesmo quando os passos parecem incertos, o trabalho do Cristo sagrado reluz. Em caminhos longos, entre medos e deserto. Perseverar é verbo de alma em ascensão. Cada desafio, um degrau para a luz. Enquanto o mundo cético nega a lição, o coração que crê jamais se reduz. No olhar dos que duvidam, a dor se esconde. Mas a chama interior, sempre a arder, é o impulso divino que nunca se esvai. Responde àqueles que insistem em crescer. Pois a fé, tão singela e necessária, é a ponte que une o humano ao divino, sustentando a esperança, rara e eterna como o amor cristalino. Siga então com coragem e com ardor. Cada instante é convite para transformar. A jornada se ilumina com o calor do Cristo que nos ensina a amar. Que a dúvida alheia se faça brisa passageira e o espírito se fortaleça na verdade. Na labuta diária, ser fiel companheira da alma em busca de paz e eternidade. Assim, em versos de fé e sabedoria, cantamos a luta por um mundo melhor, onde o amor ilumina a noite fria e a perseverança é hino do Redentor. Que este poema seja prece e oração, ecoando na alma a força da transformação. Na senda divina, sempre em devoção, seguimos, firmes, na eterna evolução. E assim nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Mestre Jesus e agradecemos ao Mestre Ascan, que mais uma vez nos coloca frente a frente a verdade, que nos fora escondida, velada, encoberta, mas que agora, dentro do momento de cada um, nos é trazido. Que possamos seguir firmes no nosso propósito de nos tornarmos seres melhores. E é com esse pensamento, com esse desejo que nós pedimos à nossa Mãe Maria, que nos protege, que nos envolve, que ela nos cubra com seu manto azul de amor e de esperança, fortalecendo a nossa fé,
Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois Bendito vós entre as sois mulheres, vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Entre Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, rogai rogai por nós, de Deus, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos tentar todos os dias perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que poema lindo, Anderson, que poema maravilhoso, meu Deus. Lindo, lindo, lindo. Gratidão, viu? Gratidão pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Coloca lá para nós. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença e até domingo, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Que todos tenham um bom descanso. Até logo, gente.